Amém. Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor possa conceder a graça dEle, o favor dEle e a misericórdia dEle sobre a vida de cada um. Em especial, eu quero mandar um beijo, um abraço para a Dona Verônica, que é a intercessora nossa aqui da EBD Lagoinha, da nossa escola dominical. Dona Verônica recentemente passou por uma cirurgia, né, e está se recuperando. E pela bondade do Senhor, nós vamos ter a oportunidade de vê-la no lugar dela ali. Eu sempre olho para o lugarzinho dela. Um beijo para a senhora, Dona Verônica, que Jesus a abençoe. Eu gostaria de convidar todos vocês para abrir, né, a palavra de Deus no nosso estudo, dando continuidade aí na primeira carta de João. Nós vamos ler o texto e depois vamos orar, dando graças a Deus pela palavra dele, que é a revelação, e por essa semana maravilhosa que se inicia. Hoje nós vamos, né, dar continuidade aí do capítulo 3, nós vamos do verso 17 ao verso 21. Então leia comigo aí, 1 João capítulo 3, verso 17 ao verso 24, gente, perdão, falei errado. Vamos lá. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar por necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Verso 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os mandamentos permanece em Deus. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Senhor, essa é a sua palavra, ela é viva e ela ressoa em nossos corações, porque cremos que em nós habita o teu Santo Espírito. Ressoe também naqueles corações onde o teu Espírito ainda não habita, Senhor, mas que pela tua misericórdia ela produza, Senhor, vida, gere vida ao ponto de penetrar e fazer com que elas possam conhecer a razão da nossa fé, que é Cristo Jesus. Pai, abençoa cada um de nós nessa manhã, fazendo com que haja transformação nas nossas vidas. Abençoa aqueles que se prepararam para ministrar a tua santa palavra, que o alimento seja sólido, que a terra seja frutífera, que o nosso coração, Senhor, seja uma terra boa, onde a semente, Senhor, venha a multiplicar. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Amém. Pai, igreja, só relembrando aqui, semana passada nós finalizamos o verso 16 com João dizendo o seguinte. Ele virou ali e falou que, vamos só reler que o verso 16, ele virou ali e falou assim: e nós conhecemos o amor verso 16, e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Não, perdão, gente, eu estou lendo do capítulo 14, capítulo 4. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele fez ali um comparativo, né, deixando claro, Cristo deu amor por nós, o amor perfeito, o amor pleno é o amor de Cristo. Ele comparou ali Caim com Cristo, deixando claro, enquanto Caim foi ali, tirou o amor, ou melhor, tirou a vida do seu irmão, Cristo deu a vida por nós. A falta de amor a Deus, a falta de amor, o amor que habita em nós, né, que deveria ressoar por Deus,
ele tira a vida. O amor de Deus, ele dá a vida. E aí ele finaliza falando assim que nós devemos proceder da mesma forma. Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí eu finalizei o nosso estudo falando, e como nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos? Falei que ficaria para esse estudo, né? Eu me lembro que eu virei e falei assim, olha, mas esse dar a vida aos nossos irmãos não é da mesma forma que Jesus fez. Não é esse tipo de amor sacrificial, não é esse tipo de sacrifício que Jesus ele requer de nós. Ele não está requerendo que nós venhamos a morrer numa cruz pelos nossos irmãos, mesmo porque o nosso sangue, ele não é um sangue que tem virtude o suficiente para tirar pecados. O sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro que tira pecados do mundo. Somente Ele pode realizar esse tipo de sacrifício, somente Ele pode fazer o que foi feito. O que João diz aqui, quando ele fala que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, é que nós devemos nos doar aos nossos irmãos. E aí ele começa a explicar nessa sessão que nós vamos aprender hoje. Olha o que ele fala no verso 17. Ele fala assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo, e aí ele começa a explicar como que você deve proceder. Você agora é filho de Deus, você nasceu de novo, você possui o amor de Deus dentro de você. Então, se você possui recursos deste mundo e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração, uma outra versão fala, mas não tem compaixão, lembrando que Jesus, quando viu as pessoas passando necessidade, né, se compadeceu. Tem um texto nos evangelhos que fala, né, que teve compaixão deles. Então, é por isso que eu gosto mais dessa tradução, né? Mas fecha o seu coração, mas não tem compaixão, como pode permanecer nele o amor de Deus? O que João está falando aqui é que aquele irmão que dá as costas para o outro irmão, aquele irmão que não tem compaixão, que não se compadece, aquele irmão que não se condói com a dor do outro, que tendo condições não estende a mão, como pode o amor de Deus permanecer nele? Parece que João está revelando aqui que aquele que é nascido de novo, aquele que é o Filho de Deus, nele também habita o amor pelo outro, nele também habita a compaixão pelo outro. Olha que interessante, ele fala assim: como pode permanecer nele o amor de Deus? Parece que gente, e eu quero aqui que vocês entendam que o contrário de amor, e nós trabalhamos isso em Romanos, quando nós falamos do próximo, o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. Quando eu sou indiferente ao outro, quando eu sou indiferente ao próximo, quando eu sou indiferente à dor de alguém, quando eu não tenho compaixão, isso é a falta de amor. Isso é a total falta de amor. Como pode o amor de Deus permanecer em alguém que era indiferente? Jesus, por onde ele passava, ainda que... Vocês se lembram daquele episódio que aquela mulher que não era do povo judeu, chegou perto de Jesus e pediu que ele curasse a filha dela? E ele virou e falou assim: olha, o Filho do Homem não veio senão para os seus. Aí ela virou e falou assim: olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem ali. Aí ele vira e fala da fé dela. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Ali ele já estava revelando que ele tinha vindo também, que o reino dele estava inaugurando um tempo que não era apenas para os judeus, mas era para todo aquele que cresce nele. Já estava inaugurando um tempo ali também para os gentios. A compaixão dos cristãos, ela é semelhante à compaixão do Filho de Deus. Ela se estende aos outros.
ela se estende àquele que é necessitado. Então, quando nós somos indiferentes, o que acontece? O amor de Deus não permanece em nós. Mel, mas isso no dia a dia, como isso pode se dar? Quer um exemplo? Efésios capítulo 5, Paulo ele vira e fala assim, ele compara, ele fala que os maridos, eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Quantos maridos são indiferentes às suas esposas? Quantos maridos tratam as suas esposas de uma forma indiferente e não percebem muitas vezes que elas estão morrendo depressivas do lado delas, do lado deles? E quantas esposas, que também devem amar os seus maridos, essa não é a ordem, mas devem honrar os seus maridos, igualmente também não se importam ali, porque a ordem de nós amarmos uns aos outros, ela é universal, ela é para todos. O nosso parâmetro sempre é Cristo. E quantas vezes nós ignoramos isso com o marido, com a esposa, com os próprios filhos, com os de casa? Quantas vezes a indiferença não começa no seio familiar? Porque quando a gente lê um texto desse, a gente pensa no mendigo ali que está pedindo para a gente um prato de comida. Eu tenho que dar um prato de comida. Se você tiver condição, dê. Se você não tiver condição, dê o que você tem condição. Orienta, direciona ele para uma igreja local, direciona ele para um local que ele vai receber. Aqui fala, ora, se alguém possui recursos desse mundo. Verso 18, olha o que ele continua, filhinhos. Aí ele vem para a concretização. Ele fala que não é apenas os recursos deste mundo. Ele fala assim, olha, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato de verdade. Jesus é a verdade. Ele fala para a gente não amar só de boca, mas a gente amar de fato. E amar de fato significa que o amor e fé, amor e fé caminham juntos. A fé, ela requer então o exercício de certas obras. Acontece que o amor e a fé são autenticados por obras. É a fé por um acaso? São as obras por um acaso que salvam? Não, mas abra comigo lá em Tiago. Tiago capítulo 2, verso 15. Abra comigo em Tiago. Tiago capítulo 2, a partir do verso 15. Volta um pouquinho aí. A partir do verso 15, olha o que Tiago vai falar. Tiago vai falar assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que João diz aqui, não amem apenas de palavra, da boca para fora. Tiago aqui é imbatível, ele testifica. Verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verso 18, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Fé e obras caminham juntos. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus, mas todo aquele que é salvo em Cristo Jesus realiza o que Efésios fala, Efésios capítulo 1, as boas obras que antemão foi preparado para realizar. Você foi preparado para realizar boas obras. É o fruto natural de uma árvore que nasceu para dar bons frutos. É o fruto natural de alguém que nasceu de novo.
Você nasceu de novo. Você não ama apenas de palavras, você não ama apenas da boca para fora, você ama de fato, você ama verdadeiramente realizando obras que transparecem esse amor. E aí nós nos deparamos com o seguinte questionamento: o que eu faço que transparece o meu amor pelos meus irmãos? Ou eu apenas bato nas costinhas dele e falo assim: vá com Deus, Deus te abençoe, Jesus te guarde. É somente isso? Porque se for isso, a minha fé, ela é morta. Fé, eu postei isso hoje no meu Instagram, logo pela manhã, eu acordo todo domingo às 5h30 e vou reler, né? Eu tenho um período de oração e reler tudo que eu tenho que dar no dia, né? É o meu tempo de oração ali com Deus, é o tempo que eu peço a Deus que me dê também um espírito de profecia para poder estar aqui, porque eu preciso, né, da unção do Senhor. E ali de manhã eu postei no meu Instagram que a fé não é apenas acreditar no que a Bíblia diz. Dúvidas, viu, gente? Inclusive, toda dúvida de estudo que vocês tiverem, vocês podem enviar no meu direct lá no meu Instagram. A fé não é apenas acreditar no que a Bíblia diz. Por quê? Porque a fé, ela é acompanhada por obras. E isso não quer dizer que são as obras que vão levar você à salvação. Não, isso quer dizer que porque você é salvo, o resultado natural é você exercer essas obras. Mas tem gente que não. Como assim, Mel? João, ele está ensinando isso daqui, porque naquela época, lá na Ásia Menor, o que eles falavam era o seguinte: o importante é amar a Deus e acreditar em Jesus. Isso é que é o importante. Você não precisa se importar com o próximo, você não precisa realizar obras para o próximo, você não precisa demonstrar o amor ao próximo. Mas olha o desenrolar do nosso estudo de hoje. Olha só, nisto o quê? Esse nisto aqui, gente, está se referindo ao que a gente acabou de estudar. Olha só, o contexto anterior, nisto o quê? O amor aos irmãos. E no amor aos irmãos conheceremos que somos da verdade. Você sabe que você é da verdade, que você é nascido de novo, porque você tem amor aos irmãos. Porque o amor aos irmãos é algo que está aqui dentro de você. E nisto conheceremos que somos da verdade. Ou seja, você tem uma das coisas que te dá certeza da salvação é o fato de que você ama os seus irmãos. É o fato de que você tem amor pelo próximo. Bem como, olha só, a tranquilidade diante de Deus, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Você acha que é sempre que todo mundo que é filho de Deus tem certeza da salvação? Não. Nós passamos por momentos terríveis, nós passamos por tribulações e questionamos a nossa salvação. Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu não mereço ser salvo, Senhor, de fato, o Senhor me escolheu, Senhor, de fato. Mas aí, João, ele fala assim: olha, o nosso coração é tranquilizado pelo fato de nós amarmos uns aos outros, pelo fato de nós termos compaixão pelos nossos irmãos, diante da face de Deus, corondel, diante da face de Deus, o nosso coração aqui, gente, nesse texto que nós vamos ver hoje, coração aqui significa consciência. A nossa consciência, ela é tranquilizada pelo fato de nós amarmos os nossos irmãos. É nisto que conhecemos que somos nascidos de Deus, pelo fato de amarmos os nossos irmãos. E isso tranquiliza a nossa consciência diante de Deus, porque muitas vezes a nossa consciência, ela não está tranquila diante de Deus. Muitas vezes a nossa consciência, ela não tem paz diante de Deus, porque passamos por dúvidas, passamos por tribulações, passamos por angústias, passamos por períodos difíceis.
Mas uma das evidências de que somos nascidos de novo, uma das evidências de que somos salvos, é justamente o fato de termos compaixão pelos irmãos, de amarmos os irmãos. E aí ele prossegue. Gente, ninguém tem tranquilidade na sua consciência quando no íntimo sabe que não tem compaixão pelos irmãos. Ninguém. Quando no seu íntimo, a sua consciência sabe que não tem compaixão pelos irmãos, você não tem tranquilidade, porque no fundo, você não... Como eu posso ser nascido de novo? João, ele fala aqui, como eu posso ser da verdade, ser nascido de novo, se eu não tenho compaixão pelos meus irmãos? E olha o que ele vai no verso 20: pois, se o nosso coração nos acusar, se a minha consciência, se o meu coração me acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Eu sei que aqui nós somos tentados a achar que, se a minha consciência me acusar, Deus é maior, ou seja, Deus me consola. Não, o texto aqui, gente, a escrita do texto aqui, ela é muito mal formulada. Não sei se foi na tradução, mas é uma tradução, na verdade ficou uma tradução complicada. Até para estudar esse texto aqui eu tive que me debater. Eu fui em 4 autores e foi uma luta, porque na verdade o que o texto está querendo dizer é que se o nosso coração nos acusar, Deus, que conhece o nosso coração, Ele é maior ainda. O nosso coração, ele é apenas um reflexo do tribunal de Deus. Então, o nosso coração nos acusa, entregue-o a Deus, que conhece o estado do nosso coração melhor do que nós mesmos. Olha o que ele fala: pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ele conhece o estado real do nosso coração. Ou seja, Ele sabe que de fato nós não amamos o próximo. Ele sabe que de fato nós não temos compaixão com o próximo. Como assim, Mel? Senhor, eu amo o Senhor, mas falta amor em mim, falta atos de misericórdia em mim pelo próximo, falta eu me condoer com o próximo. Senhor, tem misericórdia da minha vida e gera em mim. Você não pode nem pedir a Deus para ajudar você, porque ajudar é uma coisa conjunta. Ele vai te ajudar e você vai fazer junto. Você não vai conseguir. Você vai pedir a Deus: gere em mim uma transformação, gere em mim algo que vai fazer com que eu realmente, verdadeiramente tenha compaixão dos meus irmãos. E querido, logo em seguida a essa oração, faça algo que demonstre atos de compaixão. Rompa a bolha que te segure, saia desse campo que te segure. Saia dessa zona de conforto. Se é a sua esposa, faça algo em relação a ela. Se é o seu marido, faça algo em relação a ele. Se é o seu filho, se é o seu vizinho, se é um morador de rua, faça algo em relação ao seu próximo. Mas estenda a mão. Ore, mas vá para a ação. Porque nisso Deus vai te sustentar, Deus vai gerar isso no seu coração. Lembre-se que o amor, ele não é um sentimento, não é algo que você tem que sentir para você agir, não é algo que você tem que sentir para você fazer, mas ele é uma decisão que você age em relação àquilo, porque você ama primeiramente a quem? A Deus. E olha o que ele continua falando. Aí ele vem no verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, primeiro ele fala de um coração acusador,
ou seja, de uma consciência que acusa. Por quê? Porque essa consciência, ela é ciente de que você realmente não tem compaixão com o próximo. Mas agora ele fala de um coração que não acusa, um coração que se condói com a dor do outro. Só que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existe uma falsa segurança. Existe aquele pecador que ele está num estágio de cauterização. Abre comigo aí em Provérbios 14, verso 12. Você também poderia abrir em Provérbios 16, verso 25. Só vou dar a referência, mas abre em Provérbios 14, verso 12. Provérbios 14, verso 12. Provérbios 14, verso 12 fala o seguinte: há caminho que ao ser humano parece o quê? Parece direito, mas ao fim dele é caminho de morte. Há pessoas que a consciência, o coração não acusa, mas não acusa não é porque ele tem amor e compaixão ao próximo, não acusa é porque o coração dele, a mente, a consciência já está empedernecida, já está cauterizada, já está petrificada, endurecida. O pecado, fez com que ficasse duro, cauterizou. Ele vê a esposa sofrendo, indiferente. Ele vê o filho nas drogas, indiferente. Ele vê alguém pedindo um prato de comida, indiferente. A consciência dele não acusa em nada. Não é desse que João está falando aqui, não é desse. João está falando o seguinte: amados, se o seu coração ou consciência não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aqui ele chegou num ponto muito importante do nosso estudo. Ele está falando assim: se você não é acusado por falta de amor ao próximo, por falta de compaixão ao próximo, porque o seu coração, a sua consciência testifica que você tem. E aí eu quero deixar, aqui é importante tirar esse peso de cima dos irmãos, porque eu vejo que tem pessoas que falam assim: Mel, eu até tenho, mas eu sinto que eu deveria fazer mais. Querido, existe uma mancha de pecado sobre nós. Nós nunca vamos conseguir fazer completamente. Nós nunca vamos conseguir amar perfeitamente. Embora nós tenhamos o amor pelo próximo, esse amor nunca é dado perfeitamente. Nós nunca conseguimos nos doar da forma como nós deveríamos. Então, nós sempre vamos pensar e ter essa convicção de que nós poderíamos fazer mais. Mas isso não quer dizer que nós não temos esse amor. Então, eu não quero que fique sobre você esse peso de que eu amo e eu deveria estar sempre fazendo, porque isso é perfeccionismo. Existe uma mancha do pecado em nós, de forma que o amor perfeito é somente Cristo, somente Cristo. Mas olha só, quando nós temos essa ciência, essa consciência de que nós amamos, mesmo que não perfeitamente, mesmo que não completamente, mas amamos, João ele fala que nós temos uma confiança diante de Deus. Que confiança é essa? É uma confiança que a gente vai ver lá em Efésios capítulo 3, lá no verso 12, que nos dá acesso a Deus. É uma confiança, e aí ele já vai preparando para nos falar, que nos dá uma ousadia de nos achegarmos em oração diante do trono de Deus. Nós temos confiança. Aquele que ama os seus irmãos, aquele
que a consciência não acusa, ele é ousado para se chegar a Deus. Ele é ousado, a consciência dele não acusa ele. Você já reparou que aqueles que a consciência está sempre acusando, ele está sempre protelando as orações? Ele está sempre protelando as orações. Vamos orar. Ele sabe que aquele momento ali é um momento que ele vai ter que se deparar com seus pecados. E das duas, uma, ou ele admite os seus pecados, pede perdão e busca um conserto, ou ele ignora. Muitas vezes a pessoa ignora. Mas quando a pessoa, ela reconhece que ela tem um amor pelos irmãos, que é o que João está tratando aqui, ela tem ousadia de confiar e se achegar a Deus em oração. E mais, ela ora por aquelas pessoas. Qual foi a última vez que você orou pelas pessoas que você sabe que necessitam de ajuda? Porque não é somente, né, gente? Não é somente estender a mão também, é orar por elas também. E essa ousadia aqui não é somente de orar por pessoas, mas é de pedir as coisas, tudo aquilo que você necessita. Olha o que ele vai falar agora no verso 22. Verso 21, só para a gente entender. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Verso 22. Temos confiança diante de Deus. Verso 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Espera aí, então a ousadia que eu tenho de chegar diante de Deus me leva a pedir, a orar e receber? Sim. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Eu recebo, eu tenho ousadia, eu oro, peço e recebo porque eu guardo os mandamentos. E 2, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Talvez esteja aí o motivo porque muitas orações não são ouvidas. Talvez esteja aí o motivo porque muitos pedidos não são escutados. Porque muitos não têm guardado os mandamentos de Deus. Porque muitos não têm feito diante dele o que lhe é agradável. Obediência e fé, né, gente? Vocês estão vendo como é que não basta apenas crer, é necessário que nós venhamos a obedecer? João, ele fala aqui, olha, nós temos confiança diante de Deus, então eu me achego diante de Deus, e aquilo que eu peço a Deus, eu recebo. Mas eu recebo por quê? Olha a segunda parte aí do verso 22, gente. Eu recebo porque guardamos os seus mandamentos. E ele vai falar quais são esses mandamentos, tá? E fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Então, o motivo de muitas pessoas não estarem recebendo orações, os pedidos de oração, o motivo de muitas pessoas pedirem e não receber, é muitas vezes não guardar os mandamentos e não fazer o que é agradável a Deus. A obediência e a fé andando juntos. Eu creio, eu obedeço. Eu creio, eu obedeço. E João fala isso por quê? Porque os falsos mestres, eles estavam justamente ensinando que bastava crer. Basta crer. Pela fé, você consegue tudo que você quer. João vira e fala assim: olha, você deve crer, mas você deve obedecer os mandamentos e fazer aquilo que é agradável a Deus. E como que eu vou conhecer o que é agradável a Deus? Me conte como você conhece o que é agradável a Deus. Bem, eu te conto como eu tenho conhecimento do que é agradável a Deus. Eu leio as Sagradas Escrituras e através delas eu tenho conhecimento daquilo que agrada o meu Deus. E podendo saber o que agrada o meu Deus, eu cumpro a vontade dele. É perfeito?
Eu sou perfeita? Não. Eu peco? Peco. Mas eu busco, não busco? É isso que João está ensinando a gente o tempo todo aqui nessa carta. Que a gente deve buscar fazer a vontade dele. E aí a gente adquire confiança, porque a gente guarda os mandamentos dele. E com essa confiança a gente se achega a ele. Com ousadia a gente pede e a gente recebe. Vocês estão vendo? E aí ele vai para o verso 23. Ele fala quais são os mandamentos que a gente deve guardar. E o seu mandamento é este. Primeiro mandamento. Os mandamentos que andam juntinhos, né? Que Jesus nos ensinou. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. E ele fala que, ele não quer que a gente creia só em Jesus Cristo. Ele quer que a gente creia que Jesus Cristo é o Filho. Os gnósticos daquela época, eles estavam ensinando que bastava crer que Jesus veio. Mas eles negavam que Jesus era o Filho de Deus. Gente, nós vivemos num tempo que muitas pessoas acreditam em Jesus, mas não que Jesus era o Filho de Deus, quando não o próprio Deus. Muitos negam isso. Jesus, lindo, maravilhoso, amo Jesus. Mas espera aí, quem era Jesus? Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Filho. Desde quando que Jesus existe? Desde a eternidade. Ele estava lá, e o Verbo se fez carne. A palavra que criou todas as coisas. Então, o primeiro mandamento é crer em Jesus? Não, crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus, enviado na terra. E segundo mandamento, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Olha que... Então, o que se requer de nós é que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, creiamos no nome dele e que nós amemos uns aos outros. Esses são os mandamentos que João fala aqui no verso 22, que nós vamos pedir e receber porque guardamos os mandamentos. Nós temos guardado esses mandamentos? Esses mandamentos têm sido guardados? Nós temos amado uns aos outros? E para finalizar, verso 24. Eu recebi uma mensagem falando assim: Mel, o estudo de semana passada foi muito rápido. Aí eu falo, gente, é porque eu tenho um horário para cumprir. Se dependesse de mim, né, eu ia até 10h30, mas não posso. Verso 24. Quem guarda, olha agora. Pela primeira vez, João vai fazer um paralelo de permanecermos em Deus e Deus permanecer em nós. Quem guarda os seus mandamentos. Quais mandamentos? Os que ele acabou de falar. De crer no nome de Jesus como Filho de Deus. E amarmos uns aos outros. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Primeira coisa, quando você guarda os mandamentos de Deus, você permanece em Deus e Deus permanece em você. Essa é uma garantia que você tem, que se você guardar os mandamentos de Deus, ou seja, se você crer em Jesus como Filho de Deus, e se você amar os seus irmãos, essa é uma garantia. Se você guardar esses mandamentos, Deus permanece em você e você permanece em Deus. Não é só Deus que vai permanecer em você, você permanecerá em Deus. Olha, é mútuo isso. E nisto conheceremos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Através de que nós, qual que é a nossa percepção que Deus permanece em nós? Como eu vou saber que Deus está em mim? Fora a garantia de que eu guardo os mandamentos dele, o Espírito que permanece em mim. O Espírito Santo. Como
Como que eu sei? Porque o próprio Espírito de Deus, é Ele quem me ensina as coisas de Deus. É Ele quem vai me instruindo nas coisas de Deus. Lembra que nós aprendemos isso? São lições assim, preciosas. Mel, mas e se eu tiver assim, algumas dúvidas em relação ao Espírito que habita em mim? Eu queria assim, né, compreender e discernir melhor a questão do Espírito que habita em mim. Semana que vem no nosso estudo. Testando os espíritos. É o que nós vamos aprender semana que vem no nosso estudo. E aí nós vamos voltar a falar do anticristo. Mas por hora, o que nós temos é que a prova da nossa união com Deus é que vivemos guardando os seus mandamentos. E que quando Deus não responde às nossas orações, nós devemos nos perguntar. Eu convido vocês a ficarem de pé. Nós devemos nos perguntar, quando Deus não responde às nossas orações, nós temos guardado os mandamentos de Deus? Nós temos feito aquilo que é agradável a Deus? Quando Deus não responde às nossas orações, será que o problema é Deus? Ou nós temos que olhar para a nossa vida e caminhada com Ele? Temos amado os nossos irmãos? Fé e obra são duas faces de uma mesma moeda. Fé e obra são duas faces de uma mesma moeda. Como eu disse, que eu postei lá no meu Instagram, né? Fé não é somente acreditar no que a Bíblia diz, mas é caminhar de acordo com aquilo que o Senhor requer para as nossas vidas. É obedecer em amor. Tudo aquilo que o Senhor requer de nós, tudo aquilo que é agradável a Deus. Isso é peso? Não. O Filho de Deus, ele tem. O que o salmista fala? Eu tenho prazer na tua vontade. O Filho de Deus, ele tem prazer na vontade de Deus. Vamos orar? Semana que vem, nós vamos estar estudando a questão de como os espíritos, né, se manifestam, como discernir. E eu peço a vocês que convidem outras pessoas para estarem aqui, compartilhem os nossos estudos. E eu gostaria também, todos aqueles que conhecem jovens, adolescentes, eu gostaria que vocês convidassem para frequentarem os estudos no Hub, todo domingo às 19 horas. É o pastor Isaías quem lidera o Hub e que está dando os estudos lá. São estudos sólidos, são estudos que estão conduzindo os jovens ali a uma fé, a uma convicção, a uma vida realmente com Cristo. Nós temos nos empenhado em fazer com que Lagoinha, né, seja uma igreja bíblica, seja firme, e nós gostaríamos muito de ver os nossos jovens, os nossos adolescentes voltados para ali. Famílias têm frequentado ali. Então, se você conhece jovens, se você conhece adolescentes que estão aqui em Belo Horizonte, às vezes procurando um lugar para frequentar, uma igreja para frequentar, domingo à noite, não sabem onde ir, o Hub, às 19 horas, todo domingo, com o pastor Isaías. Pastor Isaías, vocês já conhecem, né? Ele me substitui aqui várias vezes. E eu, em nome de Jesus, né, eu quero poder estar levando os meus filhos lá também. Deus, eu te agradeço pela fidelidade do Senhor em nos ensinar a tua palavra, em nos ensinar que muitas vezes tudo aquilo que pedimos não recebemos porque não guardamos os seus mandamentos e não fazemos aquilo que é agradável. Nos ajuda a ajustar o foco, nos ajuda, Senhor, a ter ousadia para entrar diante do Senhor sem acusação do nosso coração, sem acusação da nossa consciência.
cientes, Senhor, de que devemos amar o próximo, cientes de que devemos crer em Cristo Jesus como Filho do Senhor, cientes, Senhor, de que devemos guardar os seus mandamentos e fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Senhor, nós te amamos. Nós queremos, Senhor, andar nos teus caminhos. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós não queremos ser perfeitos aqui, porque sabemos que só há um que é perfeito, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, toma-nos cada um pela mão, Senhor. Toma-nos e nos ajuda, Senhor, a nos parecer mais com o Senhor. Nos ajuda a nos manter afastados do pecado. Nos ajuda a nos manter numa vida de santidade. Nos ajuda, Senhor, a não sermos indiferentes com o próximo, a não sermos indiferentes com nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos familiares, a não sermos indiferentes com aquele que está do nosso lado. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia, nos ajuda, porque às vezes nós achamos que já atingimos um patamar que não precisamos mais, mas nós precisamos, Senhor. Pai, faz-nos contemplar, Senhor, a necessidade que nós encontramos do próprio Deus na nossa vida. Faz-nos contemplar. Nos conceda uma semana na Tua presença, uma semana de paz, uma semana de favor. Oh, Pai, que a Tua graça seja sobre cada um aqui, seja sobre cada um daqueles que nos acompanha pelo YouTube, pela Rede Super. Que a Tua misericórdia, Senhor, venha falar conosco, que a Tua misericórdia, Senhor, não nos falte, não nos desampare, que nós possamos encontrar forças para perseverar e não esmorecer nessa caminhada até a vinda do Senhor. É o que nós te pedimos. Abençoa o pregador dessa manhã, que em tudo ele seja sustentado e que ele pregue a Tua palavra, sabendo que há sobre ele essa responsabilidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os acompanhe.